Olá, como é que vocês estão? Começando hoje mais uma live. Eu espero que vocês gostem da live de hoje, porque nós vamos falar de cores. Hoje é um dia que, para muitas, é um dia triste, porque estamos no carnaval, no feriado do carnaval, mas mesmo assim não podemos sair de casa por causa do Covid. Mas nada melhor do que no carnaval e no feriado do carnaval para falar de cores, porque geralmente no carnaval é um momento em que a gente se arrisca mais e usa mais cores na roupa, na maquiagem. Então, foi um momento ótimo que eu encontrei para fazer uma live aqui com vocês. Desculpem a demora, mas foi porque tive alguns problemas, mas nada que não seja solucionado aqui. Quando eu abro a caixinha de perguntas para vocês, geralmente vocês me perguntam e me mandam um questionamento de como começar a utilizar mais cores. E hoje eu vou falar desde o modo mais iniciante até o modo mais avançado de como você pode usar nas cores. Por quê? Para que é tão importante usar cores? Cores, quando a gente usa no nosso look e no nosso visual, não só na nossa roupa, mas também nos acessórios, é um jeito de a gente utilizar nossa criatividade e adequar nosso estilo, transmitindo uma mensagem de forma diferente. Então, você utilizando mais cores, você vai poder explorar muito mais o seu estilo, tá com um visual diferente, e isso sim é uma coisa a ser explorada. Eu, quando vou fazer uma análise de guarda-roupa, eu sempre me deparo com 3 tipos de clientes. E aí eu quero que vocês se identifiquem para ver o quão vocês usam cores ou não. Às vezes eu analiso o guarda-roupa da cliente e vejo que apesar de ela querer utilizar mais cores, o guarda-roupa não tem tantas cores ou não tem cores para ser utilizado. Então, o primeiro passo que eu determino para utilizar mais cores é sim analisar quais são as possibilidades que você tem no guarda-roupa. Eu tenho clientes, por exemplo, que tem várias calças jeans, várias calças pretas, camisas sociais brancas, e as cores que ela realmente quer usar não tem. Então, é uma análise que a gente faz ali. Poxa, quer utilizar mais cores, mas como você vai trazer essas cores se você não tem as cores no guarda-roupa? Já tem aquele segundo tipo de cliente, que era o que acontecia comigo. Eu tinha poucas cores, meu guarda-roupa era baseado em branco, preto, que é o básico para gente, rosa, verde e azul. Então, eu só tinha essas cores, e como eu tinha um emprego mais formal, mais sério, eu sempre utilizava o branco e o preto. E as cores eram muito raras em um evento. Então, eu tinha algumas cores, as pessoas têm algumas cores, mas não sabem como utilizar elas de modos diferentes. Eu sempre utilizava a cor com uma cor neutra, que era, no meu caso, o preto ou o branco. E tem um terceiro tipo de cliente que eu também já vi, que tem várias cores no guarda-roupa, tem várias estampas, mas não sabe como usar. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu quero que vocês falem aqui embaixo nos comentários qual desses 3 tipos você é. Você tem muitas cores, você não tem cor, ou você tem cor e não sabe utilizar, porque aí, a partir disso, a gente vai conversar. Depois que a gente fala depois que eu faço análise de guarda-roupa, uma das coisas que eu encorajo a vocês, minhas seguidoras, e também as minhas clientes, é abrir o olhar na hora de fazer compras. Já que você analisou ali, eu tenho cores, muitas cores, tenho poucas cores, mas eu não consigo utilizar. Tenta ir numa loja e experimentar mais cores. O que acontecia comigo? Eu gostava muito, né, de comprar em promoções. E não sei se vocês já perceberam, mas nas promoções geralmente tem as mesmas cores, ou a gente
como está focado em um determinado tipo de peça, de formalidade, de caimento, as peças que vão para as promoções geralmente têm as mesmas cores. E eu, por exemplo, acho que herdei de minha mãe isso, quando ia comprar, eu sempre achava que no tom branco as cores eram bem mais bonitas, as camisas, os vestidos. E aí, quando eu parava para olhar meu guarda-roupa, via que eu acabava sempre comprando em promoção, e essa promoção acabava sempre tendo as mesmas cores e eu escolhendo as mesmas cores. Então, o primeiro passo que me fez mudar e utilizar mais cores é prestar atenção no momento de compra. Por quê? Quando a gente compra, a gente leva para aquele guarda-roupa, apesar de ter consciência de quais peças elas vão combinar, a gente também tem que pensar que aquela peça que a gente está levando tem que ser diferente. O que eu vejo é que, por exemplo, eu tenho uma cliente que tem uma infinidade de camisas brancas. E aí eu pergunto para ela sempre, e calças jeans, se você utilizar essas camisas brancas durante 2 semanas no trabalho, o pessoal que trabalha com você vai pensar que você está com camisas diferentes ou camisas iguais. Isso pode acontecer também para outras cores. Então, utilizar peças de cores diferentes vai dar aquela ilusão, mesmo que seja igual, porque eu conheço gente que usa e que compra a mesma peça de cores diferentes, mas se for da mesma cor, muito provavelmente você vai estar parecendo que está usando a mesma peça sempre. Então, ter cores variadas e comprar cores variadas é um modo de você levar para o seu guarda-roupa um jeito de poder aproveitar aquele guarda-roupa de modos diferentes e ser mais criativa. E aí, o que vocês acham? Vocês estão comprando de cores variadas ou estão comprando sempre as mesmas cores? Eu mudei isso, mudei a partir do momento que eu fiz o teste de coloração, mas não é necessário que faça o teste de coloração pessoal para usar mais cores. Uma das coisas que eu falo sempre, e que quem me acompanha aqui nos stories deve ter percebido, é que as cores transmitem uma mensagem. E existe fundamentos e muitas pesquisas que falam que as cores transmitem essa mensagem e existe uma psicologia atrás das cores. Então, quem utiliza muito isso são as marcas publicitárias e as marcas, se você perceber, a Coca-Cola usa vermelho, a Tiffany usa um azul super diferente, e tudo isso eles estão querendo passar uma mensagem ali e fazem isso muito bem. Outro momento que a gente percebe que passa uma mensagem é no momento que a gente vai em um evento. Vamos citar aqui um casamento. Se a gente utilizar uma determinada cor, que é que eu vou citar o vermelho, vai ser uma cor que não é muito bem vista. Por quê? Por que o vermelho não é muito bem visto? Porque o vermelho geralmente é atrelado ao quê? À atenção, à sensualidade. Então, uma convidada, em seu bom senso, e dependendo também do modelo, da tonalidade e tal, vai evitar usar o vermelho, porque sabe que ela vai chamar muita atenção e que provavelmente a noiva não vai gostar disso. Mas aí eu tenho outras cores que eu posso passar para vocês aqui de um modo rápido, mas que só para vocês terem noção que quando a gente escolhe uma cor, a gente está transmitindo uma mensagem, assim como todo o nosso guarda-roupa. Mas o vermelho, por exemplo, é ligado à sensualidade, à atenção, à coragem. O amarelo, à felicidade, ao dinamismo, ao otimismo. O azul, a confiança, a sinceridade, a honra. Uma observação: o azul é a cor que, segundo pesquisas, a maioria das pessoas gostam. Então, se você está em dúvida de alguma ocasião que você precisa utilizar uma cor e queira que aquela cor agrade, o azul é uma boa alternativa. Tem o verde, que é renovação, proteção e saúde, que é geralmente ligado a marcas que têm um posicionamento ecológico, porque verde, enfim, transmite uma mensagem de natureza. O lilás, que é ligado ao mistério, à espiritualidade e à fantasia.
Também o lilás ou o roxo é ligado ao poder. Por quê? Não sei se vocês assistiram a série nova Bridgerton, mas vocês perceberam que o personagem principal, ele sempre usava roxo, é porque antigamente, para chegar no roxo, nas roupas principalmente, precisava de um certo tipo de tingimento. Então, só quem tinha muito poder aquisitivo podia utilizar roupas dessa cor. Então, desde aquela época, desde muito tempo atrás, utilizar determinadas cores passava uma mensagem se você era de determinado poder aquisitivo ou não. Hoje em dia, depois de muitos estudos, a gente sabe que, além de transmitir inconscientemente isso, ela também transmite emoções. As dimensões das cores também são importantes. Então, se você utiliza tons claros, tons mais escuros, tons mais quentes ou tons mais frios, vai passar uma proximidade ou um afastamento, que nem outros tipos de característica, mas eu gostaria que vocês se atentassem mais para o aspecto da cor pura e simples. Quando a gente vai, por exemplo, em um encontro e a gente quer mostrar para o boy que a gente está interessada, qual a cor que a gente gostaria de usar para chamar atenção? Eu acho que eu já falei isso na caixinha. Vocês utilizariam quais cores? Me contem aqui nos comentários. Depois eu vou ler aqui tudo que está sendo transmitido aqui embaixo, mas, teve uma seguidora que falou aqui, vermelho, que é a cor que transmite a sensualidade. Então, quando a gente, já em outro evento que me pedem muito aqui, que é a entrevista, você não vai utilizar o mesmo vermelho, porque também a mesma sensualidade que você gostaria de passar em um encontro não vai ser um momento mais apropriado para passar numa entrevista, por exemplo. Quando eu vejo que as pessoas querem utilizar mais cores e querem, vou fazer mais combinações, mas eu não sei como faz isso. Coloquei esse brinco dessa cor, mas a blusa tá de outra cor. Não sei se eu tô bem. Aí fazem a referência a quem? Ao personagem Agostinho Carrara, que eu não sei se vocês conhecem, mas ficou famoso por usar estampas diferentes, mix de estampas e cores juntas que às vezes não ficavam tão bem assim para quem estava vendo. Então, o nosso medo é de utilizar as combinações de cores e não ficar tão bem, por isso que a gente fica meio que na zona de conforto, utilizando as cores de forma mais tímida ou preferindo cores neutras, porque não tem aquela segurança de que está bonito. Então, eu vou dar aqui algumas referências de combinações de cores que eu acho que vai ser muito interessante, eu acho que vocês deveriam testar. E, para isso, eu vou trazer aqui, não sei se vocês conhecem, mas esse é um círculo cromático, onde tem várias cores. Esse meu tem vários tons dentro da mesma cor. Não sei se vocês já conheciam. E aí, através desse círculo cromático, nós podemos extrair alguns tipos de combinações que são muito relevantes e que podem, sim, trazer mais criatividade na hora da gente montar o look. A primeira combinação que eu gostaria de trazer para vocês é o monocromático. O que é o monocromático? Escolher uma dessas cores, por exemplo, eu vou utilizar hoje muito o azul. Escolher o azul, que aqui tem esse, um mais escuro, e utilizar o look todo em tons de azul. Então, você pode, por exemplo, escolher uma calça jeans e colocar a parte de cima para trabalhar, por exemplo, uma camisa social azul. Ou, se for para o lazer, uma camisa também jeans, formando um conjunto de peças azul. Aí, você pode continuar nos acessórios ou utilizar acessórios que tenha
tons neutros, mas aquela combinação de peças com a mesma cor vai ser um look monocromático. E aí você também pode explorar essa combinação em tons diferentes. Então, você vai fazer um look tom sobre tom, ou seja, um tom está diferente do outro, mas os dois estão com a mesma cor. Por exemplo, eu utilizei uma saia jeans, que é o jeans hoje é a peça que eu vou mais utilizar com vocês, e eu coloquei em cima uma camisa jeans, só que de uma lavagem diferente. Eu vou estar com a mesma cor, se o jeans for azul, é claro, com a mesma cor, mas com tonalidades diferentes. Isso vai dar uma cara de moderno, vai ser um look que pode ser diferente de tudo aquilo que eu já utilizei e vai ficar muito harmônico. Pensando ainda em combinações muito fáceis, eu gosto também dos looks com cores complementares. O que são cores complementares? Olhando aqui o círculo cromático, as cores complementares são as que ficam lado a lado. Então, se a gente está utilizando o azul, podemos utilizar como cor análoga o verde. Então, vamos utilizar o verde com o azul. Pensando no exemplo da calça jeans. Eu estou com uma calça jeans e gostaria de ir para, por exemplo, um churrasco ou para um almoço e não sei com que blusa eu devo combinar e quero fugir do branco e do preto. O que é que eu devo fazer? Eu posso utilizar a combinação análoga. Então, eu vou procurar no meu guarda-roupa qual é a peça em verde que eu posso estar combinando com a minha calça e montar um look que para outras pessoas pode ser uma combinação super banal, super fácil, mas que para você pode ser alguma coisa que você nunca usou. Então, utilizar o azul e o verde pode ser, sim, uma forma de explorar o seu guarda-roupa. Não sei se vocês têm uma blusa verde, me contem aqui, mas calça jeans eu espero, quer dizer, é uma quase regra que todo mundo tem uma calça, pelo menos uma calça jeans no guarda-roupa. Me contem aqui se vocês têm blusas verdes para fazer combinações análogas. Para quem não sabe, essa live também tá no YouTube e eu vou deixar salvo aqui. Eu amo azul. Azul como é a cor que eu falei que é uma cor que praticamente todo mundo gosta, foi ela que eu resolvi dar como exemplo hoje. Mas continuando, eu já usei o look monocromático, que é aquele com a mesma cor. Vou utilizar e experimentar uma combinação análoga, que aqui está lado a lado, então pode ser o azul e o verde e o amarelo, o laranja e o rosa, e por aí vai. Mas agora eu quero utilizar o azul de uma outra forma. Como eu devo utilizar? Tem a terceira tipo de combinação que eu queria falar aqui com vocês, que é a combinação complementar. O que é uma combinação complementar? É aquela combinação que as cores estão em lados opostos do círculo cromático. Então, aqui eu estou com um azul, esse azul aqui, eu quero montar um look complementar e não sei qual é o tom que combinaria com esta peça. Eu vou olhar do lado oposto e aqui tá os tons de laranja. Aqui no feed eu já postei um look assim, que fica muito bonito, por sinal, que é o azul com o laranja, que são cores complementares que podem sim fazer muito sucesso e formar uma dupla de peças e cores muito harmônica. E aí, uma calça jeans com uma blusa social laranja. Pode ser que você nunca tenha feito, tanto no momento informal quanto no momento formal, mas como a gente pode ver, todas essas cores e o posicionamento dessas cores está aqui de uma forma
que não é aleatória, tem uma explicação por isso, e ela forma várias combinações que podem ser variadas. Então, vamos ver mais cores complementares. Aqui tem o verde e o vermelho, que eu também já utilizei aqui. Muita gente fala que é uma combinação com a cara do Natal, mas existe... Vocês perceberam que determinadas combinações não se formam do nada, tem uma explicação. Então, o verde e o vermelho, tem o roxo e o meio que amarelo, um verde amarelado e tal, tem várias. E aqui eu posso explorar das mais variadas formas. Depois dessa live, eu vou compartilhar um círculo cromático para vocês terem como referência, printarem, deixarem no celular e fazerem um look com essas propostas, se vocês já não fizeram antes. Depois que a gente descobre que tem essas possibilidades e pode fazer isso na roupa, uma das coisas que eu percebo é que nem todo mundo tem coragem de utilizar essas cores em 2 peças de roupa, por exemplo. E aí eu venho sempre com uma sugestão: fazer essa combinação com a ajuda de acessórios ou de maquiagem. Eu trouxe aqui alguns brincos, e aí eu vou colocar aqui e vocês vão perceber o quanto vai ficar diferente aqui o meu visual. Esse é um verde meio azulado. Esse aqui é vermelho, também ficaria diferente. Vermelho e rosa é uma combinação que eu gosto muito. O próprio rosa formando uma combinação monocromática, mas com tom sobre tom, porque esse tom é mais claro do que o que eu estou usando na blusa. Ou no lilás. Vocês perceberam que fica diferente e o look fica um pouco mais criativo, um pouco mais ousado, e eu posso estar utilizando as mesmas peças, só que com acessórios diferentes. Assim também a gente pode fazer com a maquiagem. Só que para quem é mais discreto, por exemplo, não pense em fazer muita arte com, por exemplo, a sombra. Então, utiliza mais o batom. Eu não falei sobre a combinação do azul e do laranja. A gente pode pensar, por exemplo, em uma blusa azul com um batom mais alaranjado. A gente já vai ter aquela combinação, já vai ter cores no nosso look e no nosso visual, e não vai estar fora da nossa zona de conforto, vai poder desenvolver uma criatividade ali. Quais as combinações de cores que vocês mais gostam? Me contem, que amo azul e laranja. Tenho seguido suas dicas. Calça jeans com camisa laranja realmente fica legal. É uma possibilidade ótima de utilizar cores. A maioria das pessoas não sabem o porquê aquelas cores estão bem, mas que geralmente fica um visual bem harmônico, e a gente pode explorar bastante nisso. Adorei os brincos. Vocês viram, né? Fica muito diferente. Ó quando fica com esse, como fica com esse. Até eu deixei aqui até uma bolsa rosa, ou uma bolsa amarela com uma blusa rosa, ou eu posso estar com um look todo neutro e colocar uma bolsa de outra cor. E a gente pode utilizar essas cores de modo mais tranquilo e explorando essas combinações de cores, as cores complementares aos poucos, porque eu sei que não acontece do nada a gente começar a utilizar essas cores e botar 2 peças totalmente diferentes e se sentir confortável. Primeiro porque a gente fica pensando que todo mundo está olhando e está percebendo que a gente não está bem, mesmo que a gente tenha todo o estudo do mundo, bate aquela insegurança. E mesmo que você tenha um conhecimento
isso tem que ser exercitado, tem que começar de algum jeito. Então, pelos acessórios e pela maquiagem, é um ótimo jeito para começar. Quando eu falo sobre cores, sobre caimentos diferentes, geralmente eu trago para vocês a importância de ter referências. Para quem não já viu eu contando sobre isso, para quem não me conhece mais, que não é minha cliente ainda, eu tenho uma pasta no Pinterest, já compartilhei aqui, que tem muitas referências. Eu tenho o meu perfil no Pinterest desde que eu era ensino médio, se não me engano. Então, tem muitas referências, eu salvo muitas coisas, e é a rede social que eu mais uso. E no começo, desculpa, no começo eu utilizava o Pinterest apenas para admirar, assim como a gente utiliza, a gente também vê as blogueiras que a gente segue, e a gente olha, nossa, que combinação de roupa muito bonita, mas eu não tenho esse dinheiro para utilizar essa roupa, eu não posso ser criativa assim, porque eu não tenho essas peças, não tenho exatamente essas peças. E aí, a partir de um determinado momento, eu mudei o tipo de pensamento que eu tinha, tanto com as pessoas que eu segui aqui, como com as minhas referências no Pinterest. E eu comecei a colocar em prática como? Utilizando as cores de referência. Então, eu via, por exemplo, um look da Tássia Naves, caríssimo. E aí eu falava, nossa, que lindo, que combinação de cores bonita. Mas eu pensava, eu não tenho essas peças. Às vezes era uma calça totalmente diferente, super antenada, com um modelo que eu não tinha no meu guarda-roupa. Mas aí eu pensava, nossa, como é que eu posso adaptar essa combinação de cores e esse look para minha vida? E aí o que eu fazia? Eu pegava a referência e olhava o meu guarda-roupa. Às vezes não era nem o mesmo tipo de peça, por exemplo, uma calça com uma blusa. Às vezes eu pegava uma saia, mas o que eu tinha em mente, o que eu focava naquela imagem, naquela referência era como eu posso extrair a mesma combinação de cores que ela usou. Ela usou tão bem, por que não pode ficar bem em mim? Então, eu buscava no meu guarda-roupa, dentro das cores e das peças que eu tinha, e montava. Se a pessoa que fosse referência, o look que eu gostei, tivesse uma calça laranja e uma blusa azul, eu olhava no meu guarda-roupa, nossa, o que tem aqui com essas cores? Tem um calça laranja e a blusa azul, vou experimentar para ver como é que fica. E aí experimentava e me surpreendia porque muitas das vezes as combinações de cores que as blogueiras e as referências de moda utilizavam, eu nunca tinha usado, mas eu tinha peças similares ou peças que eu poderia combinar as cores daquela mesma forma. E assim eu fui exercitando o meu olhar. E vocês podem fazer isso também. Não olhar basicamente aquelas peças e quais marcas fazem parte daquilo, mas olhar e pensar como eu posso trazer aquilo para o meu guarda-roupa. Eu tenho peças similares, eu tenho uma calça amarela, eu tenho uma calça verde, eu tenho uma calça rosa, e pegar aquela referência e tentar adaptar para a sua realidade, porque às vezes um visual a gente vê que está muito bonito, mas está totalmente fora do nosso estilo. Então, tentando adaptar para o nosso estilo, como aquelas cores podem também fazer parte do meu repertório de looks. Assim, você vai multiplicando os seus looks, vai aumentando a possibilidade que você tem de fazer combinações dentro do seu guarda-roupa, vai explorar sua criatividade, porque utilizar mais cores é um jeito ótimo de explorar a criatividade e de dar um passo a mais, porque nós costumamos utilizar as mesmas peças, as mesmas combinações, e não sabemos como sair disso. Então, pegar referência,
salvar muita referência. Aqui no Instagram tem a possibilidade de você fazer pastas, de você salvar posts. Então, pode ser o meu look, pode ser o look Tássia Naves, pode ser o look da pessoa que você a pessoa que você admira, e você pode adaptar aquela proposta e trazer um look muito interessante fora de tudo que aquilo que você já utilizou. Eu faço isso bastante. Vocês falam que eu utilizo muitas cores, mas metade dessa utilização de cores é de referências que eu pego e de estudos que eu faço, porque como agora eu estudo sobre cores, eu sei que o como fica harmônico, mas às vezes me falta aquele empurrãozinho. Então, as referências vêm para fazer isso, para dar um empurrão para você e para mim também, ter aquele momento de, não, isso daí pode ficar bom em mim também. E aí, utilizar as cores. Vocês fazem isso, pegam referências para utilizar as peças que já tem no guarda-roupa, porque não precisa, se você tem do perfil, do terceiro perfil, que tem muitas cores, mas que não utiliza as cores, você só precisa de referência. E aí, me contem se vocês guardam referências ou não. Quase sempre uso as mesmas combinações. Isso acontece muito. Quando a gente está na nossa zona de conforto, uma das formas principais disso acontecer, pensando no nosso look, é utilizar sempre as mesmas peças. E procurar utilizar mais as peças que você já tem no guarda-roupa é uma forma de você explorar mais. Porque se você está usando a mesma camisa com a mesma saia e você utiliza a camisa com outra saia, você está montando outro look. E se você está montando os mesmos looks sempre, a depender da quantidade de peças, você vai estar parecendo que está com a mesma cara, o mesmo jeito de se vestir, a mesma aparência sempre. Eu queria até fazer um desafio com vocês, de utilizar mais cores essa semana, compartilhar aqui no Instagram, me marcar nos stories ou na publicação, que eu vou estar repostando, botando em prática o que a gente está conversando aqui. Vocês têm dúvidas sobre utilização de cores? Tayane falando, posso utilizar mais a minha criatividade? Pode sim, Tayane. A gente pode exercitar muito nossa criatividade. Não é de uma hora para outra que isso acontece, mas podemos ampliar muito o repertório que a gente tem no nosso guarda-roupa. Tem uma jaqueta jeans encerada dourada. Como faço para combinar? Quando a gente pensa nos metalizados, a gente tem que primeiro pensar nas ocasiões que a gente vai usar aquela peça. Por exemplo, se você for para um ambiente mais sério, um jantar, uma festa mais formal, eu aconselharia utilizar essa peça de um jeito que ela não chamasse tanto atenção, porque como é dourado, encerado, pode ser que fique chamando muita atenção. Então, utilizar com tons mais claros ou peças neutras. Mas se você quer utilizar em momentos mais informais, utilizar cores e colocar o dourado vai agir como se fosse um tom neutro, porque ele combina com tudo. Vocês veem que eu coloco geralmente cintos dourados, prateados, com combinações de cores, e não sigo muito essa regra, mas tem que ver também qual ocasião isso vai acontecer. E aí, o que vocês gostariam?
sou básica, gosto de preto, branco e jeans. Agora, isso pode fazer parte do seu estilo, porque teve um momento, por exemplo, na minha vida, que eu gostava mais de usar as mesmas cores mais escuras, porque eu tinha um outro trabalho, eu tinha uma outra rotina, e isso demandava de mim um outro tipo de postura. Então, eu gostava e me sentia bem com determinados tipos de cores, e cores mais discretas. Mas a partir do momento que eu quis utilizar mais cores e quis explorar elas de modos mais diferentes, eu abri o meu olhar para comprar cores mais diversas e fazer combinações mais diversas. Teve aqui uma pergunta importante que eu gostei bastante. Cadê? Onde acho para comprar cirro cromático? Esse daqui que eu utilizo é do estúdio Imagine, que é onde eu fiz o curso de coloração pessoal, que eu me formei essa semana. Eu já sabia fazer, porque estava no curso da consultoria, mas eu fiz uma especialização. Então, ele vende no site desse estúdio, que se vocês quiserem, eu compartilho depois. Ele é vazado, então você pode colocar na sua roupa para ter referência de qual tom é da sua roupa e ver quais combinações, porque não sei se vocês percebem, mas ele tem esses tipos de figura geométrica que indica mais combinações, porque também tem combinações em tríade, que é o triângulo, tem o retângulozinho, e aí você pode fazer combinações. Eu comentei as três iniciais, que são as três para quem não sabe usar cores, mas que gostaria de utilizar mais. Mas eu dou essa referência, assim que acabar essa live, eu compartilho com vocês. E para nós homens, o que recomenda? O que eu vejo com os homens? Os homens geralmente gostam de uma cartela, uma quantidade específica de cores. Eu vejo aqui em casa, entre o preto, o branco, mais ou menos, o azul, o vermelho, o verde e o cinza. O que for fora disso, geralmente não vai ser utilizado, não vai usar. E meu marido não vai utilizar essas cores, se for fora dessas cores. Mas como os homens geralmente têm um guarda-roupa mais básico, com peças, por exemplo, jeans, muita peça jeans na parte de baixo, ou peças que são de tons neutros, comprar camisas de tons diferentes não vai ficar destoando. Então, você pode arriscar mais nas cores. Porque geralmente é calça preta, bege, azul, jeans, e todos esses tipos de peças embaixo combina com qualquer cor que seja em cima. E aí seria pensar mais nas combinações de cores entre a calça, por exemplo. É isso na internet sobre pensar mais. Foi o deixa aqui. Entre a combinação de camisa e de, digamos, de uma jaqueta. Estou com uma jaqueta azul, quero colocar uma peça que não seja preto, branco e também azul. Vou fazer uma combinação complementar, vou colocar uma camiseta laranja. Não, quero fazer uma combinação análoga, vou colocar uma camiseta verde. E assim por diante. Pode utilizar muitas opções e explorar bastante essas combinações de cores. Tenho a pele branca e com rosácea. O que posso usar? Tudo. Quando a gente fala no aspecto de pele, o que eu indico é fazer o teste de coloração pessoal, o que eu realizo, que, para quem não sabe, é aquele teste onde a gente vai colocar alguns tecidos aqui próximo ao rosto e ver quais são as cores, na verdade, quais são os tons que mais favorecem a sua beleza. O que vai acontecer? Vai colocar aqui alguns
tecidos com características diferentes, tons claros, tons escuros, tons mais quentes, tons mais frios e outros tipos de tons, e aí ver o que vai ficar bom. Vai ficar bom com tons, por exemplo, com tons mais escuros, tons mais quentes e mais brilhantes. E aí aquilo, para quem tem rosácea, por exemplo, ou para quem tem mancha, você vai perceber que determinados tipos de cores vai favorecer sua beleza, e aquelas marcas que você pode ter na sua pele, no seu rosto, vai ficar mais suave, você vai ficar parecendo como se você tivesse colocado um BB cream. E aí não tem restrição nenhuma para colocar cores, mas se você tem essa oportunidade e fica curiosa de saber, não, quais cores são mais legais, que favorecem mais minha beleza, era interessante fazer esse teste. Usar esmalte dourado pega mal no trabalho. Uma das opções também de utilizar cores é utilizar nos esmaltes. Hoje eu estou com um esmalte mais brilhante, mas, por exemplo, eu quero colocar cor em um look, em uma ocasião específica, digamos, um casamento. Eu quero utilizar vermelho, mas eu não quero utilizar vermelho no vestido. Vou utilizar na unha. E aí, no vestido, eu quero uma cor que fique harmônica. Aí você pega e coloca, digamos, um verde, que fica no outro lado do círculo cromático, que é complementar e que vai ficar muito harmônico. Mas utilizar dourado, voltando à pergunta, né? Mas utilizar dourado, eu não acho que pegue mal. É tudo a questão de pensar um look por si. Quando a gente está fazendo a combinação de cores e experimentando cores, a gente tem que ter em mente qual é a ocasião que a gente vai utilizar aquela combinação de cores, aquelas cores. Como eu falei aqui, as cores transmitem uma mensagem, assim como as nossas peças. Então, se a gente está num ambiente mais formal, tem determinadas cores que não ficam tão bem, como, por exemplo, essa semana uma seguidora perguntou sobre a calça amarelo neon. Fica bem para ir para o trabalho? Depende do trabalho que você exerce, porque uma calça que traz uma cor muito forte, que chame muita atenção, vai ser uma calça que vai trazer um tom de informalidade, e você vai chamar atenção. Então, é o melhor momento de chamar atenção. Se não for, não utilize. Se você acha que aquele trabalho pode sim, utiliza. Porque temos aqui uma gama de seguidoras que são advogadas, então é um emprego formal, geralmente com dress code mais sério. Então, as peças são mais sérias, geralmente. A cartela de cores utilizada pelas profissionais é uma cartela geralmente mais escura, porque traz um tom de formalidade. Tons escuros traz mais formalidade, então é utilizado nessa profissão. Mas, por exemplo, uma professora que trabalha com criatividade, uma publicitária, empregos que não necessariamente vão precisar de um dress code mais formal, pode utilizar as cores, e aí pode usar tanto na maquiagem, como na combinação de cores, como no batom, no esmalte e muitas outras coisas. O que eu tinha para falar com vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi a primeira live aqui, então eu ainda estou um pouco nervosa, porque tudo acontece assim, quando a gente começa um projeto desse jeito, mas eu espero que vocês gostem. Semana que vem vai ter live também. Então, se você tiver uma dúvida ou uma sugestão de assunto, deixa no meu direct, porque eu vou anotar todas as sugestões, todas as dúvidas que vocês tiverem para trazer aqui para vocês. E logo, logo eu já divulgo qual vai ser o dia e qual vai ser o tema. Porque eu espero que a gente continue com esse bate-papo, que seja legal, que vocês aprendam
e eu tenho esse diálogo com vocês, porque eu acho muito interessante e muito legal. Então, é isso. Fica aqui. Muito obrigada pela presença de todas, pelos